Olá, meu nome é Marcelo Melado. Dessa vez eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de um nicho chamado hexágono triangular. Não sei bem se é esse nome aí, andei pesquisando, muitos colocam dessa forma, outros hexagonal, triangular, enfim, acho mais bonito hexágono triangular, então vai ficar hexágono triangular. Vou compartilhar com vocês o passo a passo desse vídeo com bastante calma para que vocês consigam replicar essa peça e vender, dá para ganhar um bom dinheiro. E um detalhe, não tem período, essa peça ela pode ser vendida a qualquer época do ano por um bom preço. Lá no final eu vou falar o preço de custo dessas peças e o preço de venda que você pode e consegue vender. Dê valor ao seu produto, porque se você não valorizar, os outros valorizam. Então saiba ganhar dinheiro. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Essas são as madeiras que nós vamos utilizar para fazer esse projeto. Eu vou fazer ele bem passo a passo, explicando item por item, para não ter dúvida, para que vocês consigam replicar. Faça com bastante paciência, presta bastante atenção, e claro que dá para executar sim e replicar com a mesma qualidade ou até melhor. Eu estou usando aqui umas ripas de um pallet que eu desmontei. Eu ainda não vou passar espessuras e medidas, porque a gente vai cortar essas madeiras aqui, todas elas, para poder criar um padrão. Depois eu vou cortando maior ou menor e aí sim eu vou passando essas medidas. O importante agora, eu preciso fazer o seguinte, cortar todas essas madeiras, deixar elas com 9 centímetros de largura. Algumas estão com 10, outra 9,5, outro 11. O que vai acontecer? Todas elas vão ficar com 9 centímetros. Todas, seja do hexágono ou seja dos triângulos que a gente vai cortar e aquela ripa que vai passar na transversal ali do hexágono. Então o importante é que essas medidas, todas essas madeiras precisam estar com largura de 9 centímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar todas as madeiras com 9 centímetros e aí depois eu vou passando as demais medidas conforme a gente for cortando. Fiz os cortes das madeiras, todas elas têm de largura 9 centímetros. Isso vai ser o meu padrão, seja para o hexágono, ou seja para o triângulo, ou seja para aquela barra que vai cortar ali na transversal ali do hexágono. Então, anota aí, todas essas madeiras aqui de largura, elas têm 9 centímetros. Espessura, daqui a pouco eu vou lixar e aí sim eu passo todas as espessuras, como é que elas vão ficar. O importante agora é entender que eu vou precisar cortar agora 6 barras de 31 centímetros para poder formar esse hexágono aqui. Cada compartimento desse tem 31 centímetros. Então eu vou cortar todas as madeiras agora, 6 madeiras, com 31 centímetros. Na sequência eu vou fazer os cortes em ângulo, que são 30 graus cada ângulo desse, para poder formar esse hexágono. Fiz 6 cortes aqui, 6 pedaços. Cada pedaço desse tem de comprimento 31 centímetros, de largura 9 centímetros e de espessura 1,5 centímetro. Lembrando que pode variar um pouquinho por conta de eu fazer o lixamento aqui e ele acabar tirando um pouquinho. Claro que se você tem aí o desengrosso, vale a pena passar isso no desengrosso para dar um acabamento bem melhor. Eu vou fazer a lixa aqui, simular como se eu não tivesse um desengrosso, para que as pessoas também possam fazer sem o desengrosso e, claro, vender aí para poder tirar uma boa renda com essa peça. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar as madeiras lá para os triângulos e vou passar agora aqui as medidas dos triângulos. Todos os cortes foram feitos, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar as medidas desses cortes. Não é uma medida padrão. Essa medida que eu vou passar é para esse nicho que eu fiz para cá, para mim aqui, para a oficina. Pode alterar, pode mudar, não tem problema nenhum. O que eu fiz agora? Eu cortei aqui as 6 madeiras para fazer o hexágono e as madeiras para fazer os triângulos. São 2 triângulos. Eu preciso fazer
2 desse pequeno e 2 desse grande. Então eu vou fazer o quê? 4 triângulos. Essas medidas que eu cortei agora foram para esses triângulos. Então eu vou passar agora as medidas para fazer os triângulos grandes. Então eu tenho aqui de comprimento 33 centímetros e meio. São duas madeiras de 33 centímetros e meio. Lembrando que elas têm 9 de largura por 1,5 de espessura, todas elas. Depois eu tenho aqui duas peças, mais duas peças iguais, que estão medindo 32 centímetros e meio. Duas peças de 32 centímetros e meio. E tenho mais duas aqui, com um comprimento de 30 centímetros e meio. Mais duas pecinhas de 30 centímetros e meio. Essas madeiras aqui são para fazer esse nicho triangular. Agora eu vou para as pequenas, que são para fazer esse triângulo pequeno. Então eu tenho aqui duas madeiras, dois joguinhos, porque são dois triângulos pequenos. A medida dele, 24 centímetros de comprimento, duas peças. Depois eu tenho mais duas peças aqui de comprimento, 22 centímetros, duas pecinhas, e mais duas peças de 20 centímetros e meio, duas peças dessa. Essas medidas pequenas aqui são para fazer o triângulo pequeno. Muito bem, agora eu já tenho todas as minhas madeiras cortadas. O que eu vou fazer agora? Todos os cortes aqui serão feitos a 30 graus. Ou seja, eu vou inclinar minha serra aqui na minha bancada aqui embaixo e vou colocar em 30 graus. Todos os cortes aqui são feitos com 30 graus. O segredo desse corte agora, ele está aqui. Perceba que eu fiz um corte aqui de 30 graus aqui no meu gabarito. O que acontece? Eu vou posicionar a madeira, essa vértice aqui, bem aqui encostadinha na vértice daqui desse corte. E toda vez que eu passar o corte para fazer, eu sei que ele vai pegar exatamente aqui. Não vou ficar mais dependendo de batente ou de medidas. Eu já fiz os cortes, o que eu vou fazer? Eu vou virar do outro lado, vou posicionar ela aqui novamente e vou passar o corte. Ou seja, eu vou aproveitar toda a madeira, toda a medida que eu fiz. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir a serra um pouquinho mais acima e vou inclinar ela a 30 graus para exatamente ela passar aqui. Já fiz todos os cortes que eu precisava fazer. Lembrando, todos os cortes em ângulos foram em 30 graus. Todos esses cortes, todos eles 30 graus lá na serra de bancada. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou passar uma lixa aqui de número 100 para poder dar um acabamento aqui na peça. Lembrando vocês que se quem tiver o desengroço, pode utilizar o desengrosso para dar um acabamento mais legal na peça, fica perfeito, fica bonito, a peça vale a pena. Mas se você não tiver o desengrosso, só a lixadeira já está bom. Não precisa nem ser essa aqui a rota orbital, pode ser a orbital, não tem problema nenhum. É claro que a ferramenta aqui, nesse caso a lixadeira, vai facilitar bastante porque são muitas peças. Se eu precisasse, por exemplo, lixar na mão, daria, mas ficaria muito cansativo, muito embora se eu não tivesse a lixadeira, eu teria que fazer isso na mão, não teria problema nenhum. Mas como eu tenho a lixadeira, eu vou fazer na lixadeira para ficar um pouco mais rápido e, claro, para eu poder também adiantar aqui todas essas peças. Mas se você não tiver a lixadeira, dá para fazer na mão, só dar um acabamento aí. Lembrando que alguma dessas peças a gente vai tingir, então depois o tingimento vai ficar como se fosse um pouco mais envelhecido, vai ficar até que bacana aí a peça, se não ficar muito bem lixada. Mas enfim, eu vou usar aqui uma lixa de número 100 para poder dar um bom acabamento aqui e limpar algumas delas que estão até suja, pisada, alguma coisa assim, só para poder deixar ela um pouquinho mais lisa. Depois que eu lixar tudo isso daqui, aí a gente vai começar o processo de colagem dessas peças. E agora nós vamos começar o processo de colagem dessas madeiras. Nós vamos começar pelo nicho.
Uma dica, claro que muitos de vocês já sabem, mas para aqueles que estão começando, sempre é bom algumas dicas, às vezes, para você verificar se está certo todas as madeiras, você pode inverter aqui os ângulos aqui, ó, dá uma alinhadinha e verifica se está do mesmo tamanho. Se estiver correto, maravilha. Se não, vai dar alguma diferença, às vezes na hora de você fazer a colagem, pode ser que uma parte feche mais que a outra e você acaba tendo que ajustar a famosa gambiarra para você poder conseguir fazer. Então procura verificar antes, verificar se todas as pontas estão certinhas, para que você consiga fazer aí uma boa colagem e fechar o hexágono bem perfeito. Vou agora espalhar aqui e vou explicar esse processo que eu utilizo aqui para poder fazer colagem. Muitos utilizam esse processo, na verdade ele é o mais praticado, mas você pode criar um sistema para você de forma que facilite aí a montagem das tuas peças. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as peças agora, vou montar uma por uma desse jeito aqui e depois colocar uma fita para poder segurar e aí eu inverto para poder puxar e colocar a cola. Então eu vou fazer isso daqui, vocês vão me acompanhando. Vou colocar agora a primeira peça e na sequência venho ajustando elas aqui para poder alinhar. Se você quiser usar uma régua aqui para poder te guiar, fica à vontade, pode ser feito dessa forma também. Eu vou posicionar aqui todas as madeiras. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma fita, eu poderia inverter a fita, colocar a fita invertida assim por toda a extensão e utilizar toda a fita. Não há necessidade de você gastar tanta fita assim. Vou colocar um pedaço em cada uma dessas partes aqui, para depois virar e aí colocar a cola e começar o fechamento desse hexágono aqui. Aperta aqui, pressiona uma madeira com a outra, mas não estica muito aqui, porque na hora que você dobra, você pode rasgar. Claro que é bom existir uma pressão, mas uma pressão bem tranquila aqui. Vou colar essa parte, cola bem aqui, porque depois na hora de você virar pode ser que solte. Eu vou colocar 2 pedacinhos, para ficar aqui bem alinhado, e assim vou fazer em todo o demais. E uma das pontas você pode escolher para colocar a fita também, para depois fazer o fechamento. Eu vou colocar nessa ponta aqui. Bom, aqui você tem que tomar cuidado do seguinte, ver qual lado que fica mais confortável para você poder virar. Normalmente eu procuro pegar aqui nas pontas, nas junções e fazer a virada. Ou para o lado de lá, ou para o lado de cá, depende aí da tua praticidade, depende de como se sentir mais confortável. Vou dar uma jogadinha para frente e tombo sem problema nenhum. É muito simples. E com o tempo a gente vai adquirindo certa prática e fica mais fácil. Algumas vezes eu colava, quando virava soltava tudo. Mas enfim, dessa forma é mais fácil. Você pode esticar aqui a fita e colocando aos poucos, encaixando. Eu acho que é muita fita, não há necessidade de gastar tanto assim. Então, vou agora começar a fazer o quê? Eu vou passar a cola de madeira e vou passar uma cola instantânea. Por que eu vou passar a cola instantânea aqui? Primeiro porque para grudar mais rápido, para acelerar o processo aqui, para eu poder finalizar a peça. E outra que também vai dar mais segurança aqui na colagem, na aderência do hexágono. Lembrando que depois nós vamos pinar. Dá para manter somente com a cola? Depende do que você vai fazer, depende da pressão que você está colocando aqui na madeira e o peso que você vai colocar nesse nicho. Se for bem colado, tiver bastante pressão aí, você deixar aí pelo menos umas 12 horas secando, eu diria que dá para você deixar esse nicho somente com cola. Mas se não for colocar muito peso. Se for colocar um pezinho aí, depende do que for, acredito que colocando aqui um pino vai ficar mais seguro, a peça vai ficar mais reforçada. Dependendo do que você vai fazer, claro que o capricho sempre manda, algumas pessoas costumam colocar uma fita aqui em todas as partes, para quê? Para que quando você põe a cola, quando você for fechando, vai escorrer a cola aqui na fita. Depois você arranca a fita e acabou, tá limpa a tua madeira. É uma forma muito prática aí de você depois ter que ficar raspando, passando aqui um formão, alguma coisa aí para você poder tirar a cola ou raspar a cola, ou depois que você fez, fazer a limpeza. Você pode fazer isso daqui, eu vou fazer isso aqui em todos eles, e aí você evita depois o processo de limpeza. É só você tirar a fita e a cola estava parada aqui, você tira, a tua colagem está limpinha. Um pincelzinho, pode ser qualquer pincel, eu tenho isso aqui próprio para isso, mas você pode usar qualquer pincel aí que você tem para poder espalhar a cola aqui, nesse ângulo.
Essa cola só vai fazer efeito na hora que eu encostar uma madeira com a outra. Se de repente eu fizer aqui 2, 3 pinguinhos em cada uma delas, fica tranquilo, dá tempo de você vir efetuando a colagem sem problema e o reajuste, porque você não está colocando direto na madeira, então está entrando cola com cola aqui, até ela poder aderir, você tem aí um manuseio. Eu estou usando a 793, se de repente você ficar mais confortável e usar a 200, que ela é um pouco mais viscosa e ela vai demorar um pouquinho mais para secar, também você pode ficar à vontade. Eu vou usar aqui porque vai dar tempo de eu poder fazer a montagem do hexágono aqui. Bom, como é que funciona agora? Eu venho juntando aqui os ângulos. Olha, percebe a cola que junta aqui? Vou juntando os ângulos e venho trazendo. Não precisa pôr muita força. E venho trazendo o ângulo. Vou empurrar um pouquinho para cá. Vou fechando aqui. Para ficar mais confortável, eu venho aqui e tombo ela aqui no balcão para poder ficar mais fácil para eu poder fechar. Eu venho aqui, ó, e fecho com a fita e alinho no balcão se de repente ficou algum item descontrolado aí. E aqui deixar secar um pouquinho, deixa aí pelo menos 1 hora até a cola poder firmar, para depois a gente vir com o pinador e fazer a pinagem e deixar ele mais reforçado ainda. E para montar agora os triângulos? Bem fácil também, só que aqui nesse caso a gente vai precisar já ir colando e ao mesmo tempo usando o pinador. Para montar o triângulo é bem simples. Acho que você consegue perceber aqui, ó, que eu tenho aqui 3 tamanhos e vai diminuindo. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou pegar o maior, a outra parte um pouquinho menor, encostar aqui, e essa parte menor eu venho aqui embaixo e posiciono ela aqui e faço a colagem. Eu tenho o triângulo maior. Peça menor, eu também tenho aqui 3 tamanhos. Eles vão diminuindo, chega até fazer um triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte maior, vou pegar a outra parte um pouquinho menor, por aqui por baixo, e essa pequena eu venho aqui e posiciono dessa forma aqui e vou efetuar a colagem. Esse vai ser o processo, tanto da pequena como da grande. Faço a colagem e venho com o pinador. Aqui tomar muito cuidado para não acertar um pino na mão. Então a gente vai procurar fazer de uma forma aqui para que não tenha nenhum tipo de risco aqui de você pegar o dedo aqui e se machucar, se ferir de forma até grave, porque o pinador é bem perigoso. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição, falando sobre o pinador e os perigos que ele pode lhe causar se você não operar ele de forma correta. Bom, vou fazer a colagem aqui, eu vou usar cola de madeira e vou usar uma cola de secagem rápida para poder me ajudar. Aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a colagem da primeira parte e vou fixar e segurar um pouquinho aqui, só para que a cola consiga fazer aderência. Depois que a cola fez a aderência aqui, está coladinho, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o pino aqui e pinar. Eu vou usar aqui um pino de 350 milímetros, de 3,5 centímetros. Eu tenho aqui no canal falando sobre o pinador e forma correta de pegar ele, de empunhar ele, uma vez que você não vai utilizar, se só está trocando grampo, procurar pegar na empunhadura sem encostar no gatilho. Eu abro o compartimento e aqui tem um pino de 3,5 centímetros. Eu engato ele aqui, fecho, e aí sim, quando eu for operar ele, eu uso o gatilho. Tem o vídeo, vou deixar aqui embaixo no canal para vocês darem uma olhadinha lá, vale a pena. E vou colocar uns pinguinhos de cola para fazer uma secagem mais rápida. Segura aí pelo menos uns 60 segundos ou 1 minuto. Eu poderia já ir pinando e ao mesmo tempo já ir colocando aqui, segurando e pinando. Existe um sério risco, porque a madeira pode escapar e eu posso querer segurar a madeira e ao mesmo tempo disparo o gatilho. Então faça com segurança, não tenha pressa. Vai fazendo devagarzinho, a ideia aqui é que você consiga montar aí o seu nicho e que consiga ganhar dinheiro, claro. Esse é o objetivo do vídeo. Bom, fez a colagem, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui. Veja o seguinte, eu tenho aqui um ângulo e tenho aqui uma linha reta. Eu vou pegar essa linha reta como referência para eu poder colocar o meu pinador. Ao invés de eu fazer assim em diagonal, ou para lá ou para cá, o que eu faço? Eu vou vir aqui em linha reta
buscando o centro dessa madeira. E com bastante calma fazer a pinagem de uma forma bem segura. Recua aqui a uma distância segura. Lembrando que o pino tem 3,5 centímetros de altura. Então, se você ficar muito próximo aqui e apertar e o gatilho e o pino espirrar, ele vai pegar o seu dedo. Então, mantenha ele aqui a uma distância segura, pressiona a madeira contra o balcão e efetua a pinagem. O que eu vou fazer? Eu vou virar a madeira. Aqui eu vou segurar esse lado aqui com bastante força e fazer a pinagem. E agora eu vou vir aqui e fazer a colagem dessa peça aqui. Às vezes, a peça vai entrar bem apertadinha, é bom que ela entre com pressão, justamente para você poder ter bastante pressão no triângulo e não ter perigo de soltar. Espera secar um pouquinho a cola, vai lá e pina de novo. Tá aqui o nosso primeiro triângulo. Mesmo esquema, maiorzinho, põe desse lado, o outro um pouco menor, vem aqui, depois eu venho com o menorzinho e encaixo ele aqui para poder formar o triângulo. E aí a gente tem o triângulo grande e o menorzinho, que é o que a gente vai precisar para poder fazer essa intercalação aí entre eles e deixar o nicho bem bacana. Enquanto a gente finalizou aqui os triângulos, que são 2 de cada, 2 do grande e 2 do pequeno, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar pino aqui para poder deixar aqui com mais resistência e deixar secando aqui a peça. Depois que secar a peça, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um lixamento, só para poder tirar a cola aqui, algumas rebarbas que ficou, e claro, finalizar com acabamento, e depois nós vamos fazer os cortes de encaixe para poder encaixar as peças. As peças estão bem coladas, eu deixei de um dia para o outro secando, para que elas tenham bastante resistência, porque daqui a pouco eu vou usar a serra de bancada lá, eu vou passar essas peças no corte para poder fazer os rebaixos e encaixar as peças onde elas têm que ficar. Então eu preciso que elas estejam bastante resistentes para não soltar lá e causar um acidente. A maior parte dos encaixes é feito no triângulo maior. O único encaixe que nós vamos fazer lá no hexágono e lá no final. O que nós vamos fazer nesses triângulos maiores? Nós vamos fazer 2 encaixes, 2 rebaixos, para poder encaixar os triângulos. O maior vai lá no hexágono e o menor vem aqui na pontinha. Qual é a distância da serra para o meu primeiro corte, o meu primeiro rebaixo que eu vou fazer? 6,5 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer várias passadas aqui para eu ir fazendo o rebaixo e vou afastando a minha régua para eu ter como apoio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha base do triângulo, vou encostar aqui e fazer esse corte. Esse corte, se eu fosse inclinar a serra, é um corte de 30 graus. Se a gente observar, todos os cortes aqui, para fazer essa peça, são de 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar a base no meu triângulo e vou passar por diversas vezes até eu conseguir fazer o primeiro corte. Faz com calma. Pega a peça, mede a peça para ver se ela está encaixando direitinho, faz a marcação certinha. Para quê? Para que você não tenha problema de ficar folgado. Qual é a altura da minha serra? A peça tem 9 centímetros, a altura da serra tem 5. Eu vou deixar 4 centímetros aqui de estrutura, como foi feito nessa daqui. Então eu vou fazer o primeiro corte com calma. A serra está bastante levantada, então o que eu vou fazer? Eu vou passar a peça. Vou tirar a peça pela frente, não vou voltar com a peça por aqui para não ter perigo de enganchar aqui e a peça espirrar. Um outro ponto importante, fez a primeira passagem, desliga o equipamento, alinha a peça aqui com a régua e faz o corte novamente. Pode ser até cansativo, mas é mais seguro para que você não tente ajustar com a peça aqui com a serra ligada e você acaba aqui sem querer encostando aqui, de repente ela espirra e aí você pode causar até um acidente. Vamos com calma, com bastante paciência, que a gente consegue fazer o corte. No segundo corte, eu paro e explico de novo a distância para que a gente faça corretamente. Um outro ponto importante, quase que eu esqueço, aproveitar que você vai fazer 2 cortes iguais, já passa o segundo, faz o corte, porque é essa medida que você vai fazer para todas. Depois, quando eu finalizar lá, quando eu finalizar aqui e tiver certo, eu vou vir com essa outra peça e vou fazer o corte aqui no final, para eu ter certeza que está certo o espaço e depois eu venho fazendo o contrário aqui. Vocês vão ver aqui na prática aqui como é que funciona.
O que eu vou fazer agora? Eu vou testar para ver se está correto essa espessura aqui. Eu vou encaixar ela aqui, ó. Ela vai entrar justinha aqui, para depois eu bater aqui e encaixar ela perfeitamente. Então tá certo o corte, é isso que eu preciso para poder fazer esse encaixe. Então agora eu vou fazer na outra peça maior, aproveitar lá o corte final, para poder fazer esse corte aqui também na peça maior. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar esse corte final, ou seja, minha serra vai passar exatamente aqui e agora eu vou tirar para trás. Eu vou avançando depois com a minha régua para poder chegar aqui nesse corte final aqui e ter exatamente a mesma espessura que a outra, uma vez que eu já medi e eu tenho 1,5 centímetro de espessura de cada chapinha dessa daqui. E agora nós vamos testar aqui na outra ponta para ver como é que ficou. Ó, perfeito. Vai entrar bem justinho, bem certinho. Essas duas pontas aqui estão ok. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer os cortes das pontas para poder colocar os menores aqui. Então eu vou fazer mais um corte nos triângulos maiores. Para eu fazer o segundo corte agora aqui do triângulo, a distância da minha régua até a serra são de 16,5 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse segundo corte agora aqui na primeira posição aqui e vou afastando a régua até eu conseguir fazer o quê? O último corte, que é da espessura, para poder fazer o encaixe. Quando eu terminar aqui o último corte, eu venho com a outra peça e marco aqui o finalzinho. Vou repetir o mesmo processo do que o primeiro, para poder fazer nessas duas peças agora aqui que eu preciso fazer. Eu vou encostar aqui o meu triângulo aqui na base e vou fazer o primeiro corte. Vou fazer uma marcaçãozinha da espessura do triângulo pequeno e marcar para poder fazer o corte. Bom, eu regulei aqui a minha régua a 22 centímetros da serra. Então, quando eu passar o meu hexágono aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ele bem aqui, já vou sair daqui com ele alinhado, procurar manter ele mais alinhado possível, aqui encostado na régua, e vou passar ele por toda a extensão. Cuidado aqui, faz com um corte com bastante calma, porque eu vou fazer várias passagens até conseguir fazer remoção da área que eu preciso para poder encaixar a madeira aqui. Então, mais uma vez, encosta bem a base aqui antes de sair com o corte, e aí vai passando o corte e vai controlando o corte por aqui. Aqui você só vai guiar o corte para poder empurrar, para poder fazer o rebaixo. E também bastante importante, fez o primeiro corte, desliga o equipamento, reposiciona e vai de novo. Faz isso com calma para você fazer um corte com segurança e poder finalizar a peça sem nenhum acidente. Quais são as partes que a gente vai tingir e não vai tingir? As partes que a gente vai tingir é o hexágono e os 3 triângulos menores. Essas são as partes que nós vamos fazer os tingimentos. As demais a gente vai passar um óleo com cera de abelha, dar uma limpadinha, esperar secar aqui. Vou finalizar aqui o processo enquanto seca aqui o tingimento. Eu vou colocar um spray aqui, um verniz, para que ele vai curtindo a madeira junto e ele penetre mais na madeira. O verniz, a ideia do verniz é ficar superficialmente, mas como eu vou colocar ele junto com a peça já em processo ainda de tingimento, o que vai acontecer? À medida que ele vai secando, ele vai curtindo isso na madeira e depois ele fica mais fácil para poder fazer a fixação, para que ele fique mais fixo e com o tempo não vá saindo à medida que eu vou passando um paninho aqui para fazer a limpeza dele. Claro que se eu passar produto químico, aos poucos eu vou soltando e esse tingimento, essa película de verniz aí vai saindo, vai atingindo o tingimento e vai soltando aos poucos. Então eu vou fazer isso nessas 3 peças agora e eu vou utilizar o betume para poder fazer esse tingimento aqui. Muitas pessoas usam o pano, aí a boneca faz uma trouxinha e passa o pano. Eu não gosto, particularmente eu prefiro utilizar o pincel, porque eu acredito que o pincel consiga aqui penetrar mais nos veios ou em alguma parte que o pano não consiga penetrar. Eu vou usar óleo mineral e vou usar betume. Por que o óleo? Porque o óleo demora mais para penetrar e hidratar a madeira.
Só que quando ele penetra, ele consegue encharcar a madeira e deixar ela bastante hidratada. Eu vou aproveitar essa característica do óleo junto com o betume, para que ele seque mais rápido e consiga ir aos poucos ir penetrando mais na madeira e deixando a madeira mais uniforme. Para fazer isso, às vezes você fica muito tempo com o betume encostado. O bom é você dar uma mexidinha nele, para que ele saia lá do fundo, lá deposite lá algum resíduo e você consiga misturar aqui, deixar o betume bem mais consistente. Não existe uma medida padrão. É claro que se eu vou fazer 2 misturas aqui, eu vou fazer 3 peças, então eu vou fazer uma quantidade que eu consiga fazer o tingimento uniforme para todas elas. Mas se de repente eu faltar aqui a mistura, precisar refazer, vou procurar pôr a mesma medida que eu pus antes e dar uma segunda mão aí na peça como um todo para fazer com que ela fique na mesma tonalidade. Para você deixar a peça com a mesma tonalidade. Mas é muito fácil aqui, não tem nada, nenhum segredo aqui para fazer a mistura. Eu vou colocar uma quantidade de óleo que eu julgo ser necessário para fazer as 3 peças. E agora eu venho com o betume. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar bem os 2 produtos para que eu consiga uma boa homogeneização, ou seja, uma boa mistura aí desses 2 produtos, para que eu comece a fazer o tingimento. Eu vou usar aqui uma luva, porque depois se o betume pegar na mão, ele vai impregnar e para limpar é muito mais difícil. Então a luva aqui é só por questão de higiene mesmo. Enquanto vai secando lá o tingimento, a gente vai preparar aqui a nossa cera de carnaúba com um pouquinho de óleo. A gente mistura bem aqui. Não tem uma medida, tá? Só coloquei um pouquinho de óleo aqui para ela ficar bem solúvel, para eu poder passar com o pincel agora na madeira. Agora eu deixo a peça secando aqui. Depois eu venho e ilustro ela para ficar bonita junto com a outra tingida. A peça já está seca. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte da montagem do nicho. Eu vou pegar o nicho maior, que nós fizemos 2 rebaixos, e vamos alinhar ela aqui na peça, para que ela entre de forma, entrou bem justinho, que tenha mais ou menos o mesmo espaço. Eu vou pegar a peça menor agora e vou pôr aqui por baixo dela, no outro corte que a gente fez. Então agora eu vou montar lá do outro lado. Venho com essa parte aqui, alinho, e por baixo, aquelas 2 partes que a gente colocou por dentro, elas vão vir aqui por baixo. Procurar alinhar aqui, colocar na mesma distância. A nossa peça está pronta e montada. Eu vou levar lá para cima e colocar lá na parede, que essa peça vai ficar lá no escritório. Espero que você tenha gostado aí desse passo a passo. É um nicho bem bacana, dá para vender o ano todo, não existe uma época para que você venda esse nicho, e é um nicho que sai com preço de custo. Para você ter uma ideia, nós estamos em 2023, eu estou aqui em São Paulo, eu vou pagar um pallet mais ou menos entre 11 a 12 reais, um pallet que vem 15 ripas, e eu vou usar metade desse pallet para poder fazer esse nicho. Se você for computar a quantidade de horas, um nicho desse daria para eu vender em torno de 120 a 150 reais. Não está caro. Saiba valorizar o seu produto. Existem corte de ângulos, você tem que ter a perfeição para que eles saiam correto. A peça tem que estar perfeita para que você entregue um bom trabalho. Ganhe dinheiro, seja justo. Se você não der valor ao produto que você faz, que você fabrica, pode ter certeza que vão vir outros e dar o valor que querem. Ou seja, não é fácil de fazer essa peça. É bastante trabalho, tem que ter bastante cautela para fazer, mas aos poucos, com bastante paciência, você faz. Portanto, valorize o seu produto,
Dá sim para vender entre 120 a 150. Eu já vi essa mesma peça em outras lojas aí de marca a 200, 280 reais uma peça dessa. Portanto, 150 reais não é uma peça cara. Existem pessoas que pagam, pessoas que querem qualidade e pessoas que querem o diferente. E o diferente tem um preço à parte. Saiba valorizar o seu produto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!